Rafael Veiga vai sair do Palmeiras? O que a gente sabe até o momento sobre essa negociação que pode tirar um dos grandes ídolos da história do Palmeiras. E tem também o Verdão aí embolsando dinheiro com mais uma venda de um jogador. Vamos trazer todos os detalhes aqui para vocês. Tem também o Felipe Melo falando do Abel, falou do clássico, né? Jogou aí a real sobre Abel, Palmeiras. E também tem o Everton. O Everton que, cara, foi mal demais no Grenal ontem. A gente vai trocar essa ideia aqui com vocês. O Grêmio levou 4 do Internacional ontem. Vamos trocar aquela ideia, chega junto, deixa o like no vídeo por gentileza, é muito importante. Você que já conhece o nosso trabalho, você que não nos conhece, fica aí no vídeo. Se você curtir, muito prazer. Eu sou Bruno Ramos, esse cara aqui do meu lado é o Erlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito de maneira muito leve, sempre na resenha, no entretenimento, que é assim que a coisa tem que ser. Fechado, meu amigo? Fica até o final do vídeo, aí sim, se você curtir as informações da nossa conversa, você deixa o like e se inscreve no canal, valeu? Vamos junto, vamos começar aqui falando de o Everton. O Everton no Grenal, o Grenal ontem, clássico pesado, e o Everton se complicou ali feio logo no começo, né? E o que aconteceu? É uma coisa que eu passei a reparar, cara. Foram 4 gols do Internacional, né? E uma coisa que eu reparei, confesso, que eu só reparo nisso agora depois que o Everton trocou de time, que é a famosa corridinha em direção ao juiz. Isso me pega muito, cara. Confesso que eu não reparava, que quando o Palmeiras tomava gol, eu já ficava puto, nem olhava. Eu já virava e já saía de perto. Mas uma coisa que eu reparo agora, cara, às vezes é um gol que não tem nem o que fazer. E ele corre na direção do juiz. Tem um gol que ele trombou com o Marcos Rocha, bicho. Um gol contra do Marcos Rocha, inclusive, né? Acho que nem tromba com o Marcos Rocha, né? Ele tromba e sobra ali a bola e bate no... Um gol de azar absurdo, né? E tem um cara no hospício chamado X, que é o showroom do Grêmio, que aliás é bem engraçado. Ele até resgatou que quando o Everton foi contratado, ele fez esse vídeo aí, ó. Ele gosta de falhar em clássico. Ele vendo os lances do Everton em clássico. E aí no primeiro Grenal ele falha, né, cara? O Everton, infelizmente não, mano. Faz parte, né, do futebol, a idade e tal, né? Já chegou realmente num ponto ali que ele vai, inclusive, em alguns jogos, ele deve até salvar o Grêmio, assim. Não duvido disso acontecer em vários momentos, inclusive. Mas ele chegou naquele momento que realmente começa a ter muito mais falha do que esses momentos, assim, né? A gente já teve isso com o Marcos, né? A gente já teve isso com o Dida, com o Rogério Ceni, né? Com grandes goleiros aí da história, então com o Everton não seria diferente. E aí me parece, né, acertada e entre aspas um pouquinho de sorte, apesar de ter muita gente que não acredita em sorte, mas não dá para falar que não aconteceu tudo muito certo pro Carlos Miguel, né? Dele ir para um outro time, sair do Corinthians, ir pro time não dá certo, voltar pro Brasil no Palmeiras, e o Everton ter a lesão e ele assumir a titularidade e se firmar, né? Então, a sequência de acontecimentos beneficiou muito o Carlos Miguel e aparentemente beneficiou bastante o Palmeiras também. Né? E ele pegou muito, né? Vale ressaltar que o Carlos Miguel pegou um absurdo aí, comemorou o gol do Palmeiras, cara bem afim mesmo, tava bem afim, se sentiu bem à vontade nesse jogo, mesmo ali no primeiro gol do São Paulo, né? Para mim tinha sido uma falha dele, mas ele pegou muito nesse jogo, foi muito bem. E o tempo provou que talvez eu esteja errado, né? O que você acha? Você acha que eu estou errado ou não? Porque eu tinha defendido o Everton. Falei, pô, acho que o Everton teria espaço para ficar no elenco ainda. Foi o que eu falei, né? Foi o que eu comentei. Mano, é o que a gente fala, né? Virou uma dualidade, uma polarização em tudo, né? Impressionante. Tipo, você olhar pro Carlos Miguel hoje e falar que, pô, bola aérea, às vezes ele tem dificuldade. Esse jogo contra o São Paulo ele foi muito bem, inclusive, mas já tinham tido outros jogos que ele tinha errado. Parte do pé, não tem que falar, ele é ruim com o pé, faz parte e ele tende a melhorar. Quando o Everton chegou aqui, ele também não era tão bom com o pé quando ele era nessa reta final. Então, quando a gente fala assim que, pô, o Carlos Miguel precisa evoluir uma coisa ou outra, não tá falando que, né, não é um bom goleiro, porque o Carlos Miguel é um goleiro ótimo, mas ele também é novo, ele ainda tem poucos jogos como profissional. Então, muito provavelmente, daqui 5 anos, quando é o final do contrato do Carlos Miguel, a gente vai estar olhando para um goleiro assim, absurdo, imagino eu. A gente vai ter um goleiro muito pronto, muito absurdo, que evoluiu todas essas coisas que a gente falou, né? Que o pessoal, você fala né? As coisas aumentam muito, a gente teve esse exemplo aí de Carlos Miguel Everton, você falar que um não passa segurança, assim, uns detalhes aí, você não tá querendo desmerecer, assim como a gente fala do o Marcos, mano, o melhor goleiro que eu vi na vida, assim, pelo menos no Palmeiras, no futebol brasileiro, com certeza, mas não recuava a bola pro Marcos com o pé, ele mesmo falava, não recua a bola pra mim.
E na época, muito embora o Rogério tenha, né, mudado a posição, mas na época tinha outros goleiros que conseguiam jogar com o pé. O Marcos mesmo falava, não recua a bola para mim, que não dá certo. É normal, né? Tem característica de jogador mesmo. Exatamente, mas enfim, aí ó, panorama do Everton no Grenal não estreou bem, né? Enfim, vamos ver aí o decorrer da atuação do Everton pelo Grêmio, mas realmente, inclusive, foi bastante criticado aí, tanto ele quanto o Marcos Rocha. Marcos Rocha ontem que não fez uma boa partida, fez até gol contra. E, cara, até tratando aí a questão dos jogadores, né, do Palmeiras que tiveram seus ciclos encerrados, né? Quem que tá bem hoje, dá para se dizer? Talvez o Zé Rafael no Santos só? Né? Porque ó, o Mike é reserva. O Dudu no Atlético, ele jogou ontem contra o Cruzeiro, né? Tava vendo lá uns lances, ele entrou também. Aí você tem o Everton agora. Você tem o Rony que tá para ir pro Corinthians. Sim, existe essa possibilidade do Rony. Seria uma garantia de resenha. E o Rony é a cara do Corinthians, inclusive. Desculpa falar isso aí. Caramba, combina. Mas é a cara do Corinthians, combina, viu? Corre pra caramba, a jogada não termina em nada e a galera aplaude. Isso aí é o Romero, né? O Romero do Corinthians. Ele é o Romero. Enfim. Eu acho que, curiosamente, acho que o que tá melhor, assim, dos que saíram era o mais criticado, que é o Luan, velho. O Luan no Toluca, ganhou título, elogiado pra caramba. Se você for pegar outros, eu posso estar esquecendo de alguém assim, mas o Zé Rafael, de fato, é titular. Inclusive, assisti o jogo do Santos ontem, é assustador. Teve 2 finalizações no gol no jogo inteiro, as 2 foram do Bragantino, o Bragantino também jogando muito mal. Foi bom pro Palmeiras o resultado ali, né? Mas o Zé Rafael é dos poucos que tá jogando alguma coisa ali no Santos. O Mike tava jogando, ele jogou ontem, mas também não tava muito bem. Então, curiosamente, o cara mais criticado aí talvez seja o que tá melhor aí depois da saída. Enfim, cara, deixa nos comentários aí o que você pensa, né, a respeito dessa debandada do Palmeiras. Poucos jogadores mesmo de fato estão rendendo. Isso talvez prove que o Palmeiras acertou aí a hora da reformulação. Os caras que trouxeram a gente pode discutir, mas pelo menos as saídas ali, eu acho que realmente já era tempo. E vamos falar agora também do Felipe Melo, né? Felipe Melo que deu os comentários dele aí sobre o jogo. A galera gosta de ouvir bastante o Felipe Melo comentando, também gosto dele aí falando. Põe aí pra galera ver o que ele trouxe depois de Palmeiras e São Paulo. É o início da temporada, eu vi alguns torcedores e eu respeito, né? Porque cada um tem a sua forma de pensar e não é porque eu penso diferente que eu tenho que menosprezar ou criticar. Cada um tem seu pensamento. E eu vi alguns torcedores falando fora Abel, cara. Eu acho isso aí totalmente desnecessário para um cara que é um dos maiores da história, que já demonstrou várias vezes, que é bom, pô. Não é à toa que ganhou já o que ganhou. É o início da temporada? É o início da temporada. A crítica, depois da derrota, ela tinha que existir. Tem que ter cobrança. Para você trabalhar num lugar onde num clube tão grande como é o Palmeiras, você não pode se dar o luxo de perder um jogo como esse. Mas isso não acontece sempre, tanto que foi a primeira vez com o Abel. E eu falei na semana, olha, o São Paulo vai encontrar um Palmeiras totalmente diferente, cara. Os caras pelo menos vão competir, foi o que aconteceu. Então, justa vitória do Palmeiras. É o início da... Vai lá, fica à vontade. Ele que apareceu, a gente trouxe ele criticando, né, depois do Novo Horizontino ali e tal, a gente trouxe a fala dele aí, meio que me parece um pouquinho de morde-a-sopra, assim, né, mas é que ele questiona a questão do fora Abel, né, e de fato quando ele criticou, ele não falou em nenhum momento, assim, tipo de demissão, né, ele criticou ali realmente o futebol, e eu tava até conversando hoje com a minha esposa em relação à vitória em cima do São Paulo, porque ela falou, pô, eu tô vendo muita gente elogiando e tal, assim, né, Palmeiras. Eu falei, então você não tá na bolha certa, porque eu vi uns caras comentando que parece que o Palmeiras tomou goleada, eu vi uns mano comentando, assim, que é assustador mesmo, parece que realmente o Palmeiras tá muito mal, e aí eu vi até um comentário que eu vi que, assim, o São Paulo deu a bola, errou em querer jogar, então deu os contra-ataques pro Palmeiras, que é a única coisa boa do Palmeiras de Abel, era basicamente essa fala. E se mostra que tem alguma coisa boa. Não é que é uma coisa boa, é uma coisa muito forte mesmo, assim. Raramente o Palmeiras, num jogo como esse, ele não leva melhor, porque o contra-ataque do Palmeiras é muito forte. E tem outras coisas para você melhorar, só que aquele negócio de ter vários jogos dentro do jogo, esse jogo contra o São Paulo teve vários jogos, né? Nos primeiros 20 minutos foram um, depois outro, o Palmeiras começou a dominar, e depois no segundo tempo que saiu o terceiro gol, mesmo que nem teve jogo, né? Porque o São Paulo também parecia não querer buscar, porque já tinha largado, e o Palmeiras também não queria fazer mais para não cansar, então a crítica em relação ao trabalho da Abel e tudo mais, ela tem que ser um pouquinho mais, digamos, técnica mesmo, assim, né? Porque a galera realmente tá meio que largando a mão, assim, pô, se ganha
Acho que eu não me lembro de uma época onde o Palmeiras ganhava clássico e era criticado pro jogo. Eu lembro, tipo, você ganhar um clássico, no outro jogo você perde e aí criticava, mas criticar dentro do jogo que ganha clássico, eu acho meio estranho, mas enfim. Cara, o negócio tá sinistro, né? O negócio tá bem diferente mesmo, né? Tá a questão do imediatismo, assim. Aí os caras falam, imediatismo, sendo que o ano passado não foi legal, o ano também, mas eu tô falando referente ao o recorte aqui, né, cara? O recorte, o período. É realmente o que você falou, cara. Ganhou um clássico, parece que o time perdeu. Essa é real. Parece que o Palmeiras tomou de 3-1. E até a questão que você falou do contra-ataque, você acha que aquele segundo gol foi contra-ataque? Porque você tinha muitos jogadores do São Paulo, né? E a bola sai de pé em pé. Você vê Marlon Freitas, o Andrés, por mais que ele carrega ela um pouquinho. Quando a bola já tá no Sousa, a linha de 4 do São Paulo, ela tá praticamente feita, né? Sim. Ela tá praticamente feita, tanto que tem 2 marcando ele acha o passe. Eu não sei se dá para definir contra-ataque. Ali eu defini como construção. Até o terceiro gol mesmo. É que você tem uma quebra de linha do Kelvin, né? No terceiro gol do Palmeiras. Ele pega a bola, ele domina de cabeça, ele avança, ele acha o Piquerez lá em cima. E aí, pô, aí o Flaco quebra tudo com aquela inversão ali. Bem levantado, porque assim, acaba ficando aquele negócio da mentira contada, né? Vira verdade, porque de fato o primeiro gol é pressão alta, lá em cima, que o São Paulo perde a bola. O segundo gol pode chamar de construção, talvez até de contragolpe, né? Que é aquela. Você rouba a bola quando o time começa a descer, né? Tipo, quando o São Paulo começa a sair, você rouba a bola ali e faz o. Mas de fato, tava todo impostado a zaga, né? Tanto que no lance ali, o passe do Sousa, ele sai nas costas do Mike e do Arboleda, que é o lateral direito e o zagueiro que estavam ali na área. Então o time tava ali montado. E acho que o mais contra-ataque mesmo, sim, de fato. É do Kelvin mesmo, né? E ali o São Paulo tava, meu Deus, tava um buraco no meio-campo ali, né? Mas é isso, você vê, são 3 gols diferentes, né? De formas diferentes de construir, de fazer. Tem muita coisa. Eu vi muito comentário, tipo, o Palmeiras ganhou apesar do Abel, porque o time é muito bom e mesmo com o técnico consegue jogar bem. Mas o próprio Flaco falou que o segundo gol ali é treinado, né? Essa movimentação ali com o Sousa é treinado e tal, então o cara ali de dentro, né? E olha que o Flaco teria muito motivo para xingar o Abel, porque o Abel parece odiar o Flaco, tem hora, né? Mas ele falou que foi uma jogada treinada, então aparentemente o time está sendo treinado, né? Vamos ver o quanto isso vai impactar nos próximos jogos. Mas confesso pra você que aqueles 15 minutos ali iniciais me assustaram, hein, cara? Pô, cara, que é isso? A parte direita do Palmeiras ali, ou a esquerda do São Paulo, né? Cara, tava uma mãe, senhor Gustavo Gomes, Kelvin, confesso que me assustou. Aí depois do nada é pra você ver que time imprevisível, né? Não tá jogando nada. De repente, acha 3, 4 toques de bola e aí consegue colocar a bola pra rede, fazer um golaço, inclusive, um baita de um golaço do Flaco Lopes, que, pô, cavadinha humilhante dele ali. Ali realmente dá para você notar que o time tem qualidade, sabe jogar, só precisa pôr a bola no chão, né? Qualidade esse time tem. E vamos falar agora do Palmeiras colocando uma grana no bolso. Vamos falar aqui do. Já tem o Veiga, viu? Já vamos atualizar vocês da situação do Veiga. Então fica aqui com a gente. Você chegou até o momento nesse vídeo aqui, tá curtindo? Dá o like, por favor, que é muito importante pra gente também. Se você tá curtindo, é uma forma de saber se os nossos vídeos estão indo bem. Fechou? Vamos falar aqui do Palmeiras colocando 25 milhões de reais no bolso. Agora a parte boa, né? O Palmeiras vai ganhar aí dinheiro com o John, mesmo ele já estando longe. O Bragantino vendeu ele para o Zenit, 20 milhões de euros, e o Palmeiras manteve 20% dos direitos, vai pingar 4 milhões de euros, na casa dos 25 milhões de reais. E detalhe, ele já fez exame e assinou com o Zenit, ou seja, o negócio andou de verdade. Então aí entra o plot, né? O Palmeiras ele saiu com aquela sensação de não virou, né? Não vingou, 44 jogos, acho quase 50 jogos, 2 assistências, nenhum gol. Aí no Bragantino ele foi lá, vira protagonista. Olha que loucura a questão da pressão da camisa, né? 76 jogos, 20 gols e 14 assistências. Ou seja, ele não era ruim, talvez era o momento, né? Talvez era o momento, era esquema, tem uma certa série de coisas aqui que dá para você discutir. Ele só precisava de cenário e sequência. E isso aí é dinheiro limpo, né, cara? Ótimo. Quer dizer, vindo dos russos, né? A gente não sabe. Mas também é um lembrete cruel, né? O Palmeiras, às vezes, ele entrega cedo demais, não sei se cedo demais, né? Ele teve 50 jogos também, talvez a minha análise esteja errada. Ele testou 50 jogos, sendo honesto aqui, né? 50 jogos, mas o contexto, talvez a principal prova é a camisa pesa, né? Ainda seja esse o ponto, a camisa pesa, né? Se o cara era potencial, muito potencial, faltou isso ser transformado aqui dentro. Não vai acontecer isso com todo mundo, né? Não vai rolar isso igual aconteceu com o Endrick, com o Estevão, mas pelo menos agora tem um Pix aí europeu na conta do Palmeiras.
Importância de manter, né, esses jogadores. A gente tem o exemplo do Rômulo agora, né, cara? O Rômulo, ele já tá jogando bem de novo no Paulista, né? Ele tinha feito um Paulista que ele ganhou como revelação, veio pro Palmeiras, não conseguiu desempenhar e voltou a tá jogando bem de novo, né? E, tipo, competição de Série A, né? Jogando contra os times também da capital, não só os times do interior, e os times do interior tão bem nesse começo aqui, a maioria se preparou com antecedência ali. Então tem muito esse lance da camisa pesar, tanto que é uma máxima do futebol aí já há muito tempo, né? A gente cansou de ver jogador jogando muito em outros lugares, chega, sente o peso da camisa e sai. E, claro, isso daí é um jeito talvez meio que místico até de falar, mas falando talvez de uma maneira mais nacional, é responsabilidade mesmo, do cara errar um passe num jogo pelo Palmeiras, talvez no Allianz ali, é uma coisa, o cara errar um passe num jogo ali pelo Bragantino, pelo Novo Horizontino, é totalmente diferente. O cara errar um gol é totalmente diferente, né? A questão da coragem mesmo, né? A coragem que você tem para jogar num time mais tranquilo versus você jogar no Palmeiras, que o Palmeiras você sabe, né? O cara pode arregaçar num jogo, no outro, se ele for mal, já estão descendo a crítica também. Então a cabeça tem que estar muito boa, né, cara? Nem imagino. Eu falo, a gente, como produtor de conteúdo que vive aí, faz as coisas da internet o tempo todo, assim, a gente já sabe o quanto que a gente tem que ficar filtrando na internet. Imagina para jogador, cara. Tem hora que eu olho uns comentários e falo, mano, se o cara leu isso aqui, ele tá bom das ideias ainda, o cara é fera mesmo, viu, velho? Cara, eu defendo que o jogador tem que ter rede social no máximo ali para movimentar a parte comercial dele, porque é realmente o que você falou. Se o cara olhar, acabou, meu amigo. Acabou. Inclusive, um dia, se meu filho virar jogador, falou, ó, já estou calejado. Deixa as redes sociais com o pai. Você não vai mexer, não. Não vai mexer, porque, cara, realmente, é isso que você falou. Se o cara não tem cabeça boa, e às vezes o cara pode até ser um bom jogador, né? Às vezes, no curto prazo ali, o cara se impacta, acabou, velho. O futebol vai embora. E realmente. O próprio Henrique falou, né? Teve uma fase dele, ele sobe, joga pra caramba, e tem aquela fasezinha ali que ele não vai muito bem, que ele pega a banca e tal. Tudo bem que a gente culpou muito o Abel também, mas ele mesmo falou sobre isso. Falou, pô, teve um momento que eu comecei a perder a alegria de jogar, assim, que é uma parada que eu sempre amei fazer. E aí, depois que eu fui, né, cuidando da cabeça e tal, teve até uma fala dele meio polêmica sobre a parte psicológica e tal na época, mas mesmo assim ele falou que ele se deixou levar muito pela internet. E ele é um menino que todo mundo fala que tem a cabeça boa, então até os caras que têm a cabeça no lugar, às vezes sofrem com isso. Tem uma galera do 7x1 que não tem rede social, né? O Luiz Gustavo, que jogou no São Paulo mesmo, ele não tem Instagram, cara. Ele não tem Instagram. O Dante, os caras falam lá que deu vontade, ele quase já tretou com os alemão lá, né? Que ele jogava na Alemanha na época, então tem sido embaçado demais, velho. Meu amigo, não é brincadeira não. E antes de tudo, senhores, vamos falar aqui de Rafael Veiga. Rafael Veiga que tem uma decisão difícil aí, né? O Palmeiras de Rafael Veiga tem uma decisão difícil, mas antes de tudo eu quero falar para você uma decisão fácil que você tem que tomar. É isso mesmo, eu tô falando do IPVA, não deixa o teu IPVA atrasado, eu tô falando do Gringo, o super app do motorista, você pode parcelar o seu IPVA em até 12 vezes, não deixa as decisões difíceis para depois, toma uma decisão fácil agora. Com o Gringo você pode resolver o seu IPVA atrasado, multa, licenciamento, você que vive ali o mês inteiro pendurado, não marca essa bobeira, seu IPVA você pode parcelar em até 12 vezes, você pode resolver isso sem dor de cabeça. Conhece o Gringo, o app do motorista, o melhor amigo do motorista, e no Gringo você pode parcelar o seu IPVA em 12 vezes, multa, licenciamento, tudo em até 12 vezes no cartão, e ainda dá para emitir a sua CRLV e ter a sua CNH digital no app e resolver um monte de pendência aí, sem ficar rodando em site, travando na fila lá, no boleto, com boleto perdido. Você vai fazer o quê, cara? QR Code na tela. Baixa o app do Gringo agora. Baixa o app do Gringo no QR Code aqui, ou na descrição, ou no link fixado nos comentários vai ter um link. Baixa o app do Gringo agora, que você vai poder resolver aí o seu IPVA, a sua multa, o seu licenciamento em até 12 vezes no cartão, porque janeirão, meu amigo, janeirão é complicado, vem IPVA, IPTU, escola dos meninos, tu quer ir pra praia, às vezes tu gasta um pouquinho mais, as contas de dezembro estão chegando, então organiza o seu fluxo de caixa para você ter calma para conseguir pagar as coisas aí no decorrer do ano, porque no Gringo, já falei para você, você vai resolver IPVA, multa, licenciamento em até 12 vezes no cartão, enfim, emitir documentação, um monte de coisa aí você consegue fazer pelo app do Gringo. Fechado, senhor? QR Code na tela, o link fixado nos comentários. Gringo, o melhor amigo do motorista. Tamo junto, Gringo! Vai lá, resolve teu IPVA, hein? Não dá bobeira, não.
E vamos falar de Veiga. O Veiga, como que tá a situação do Rafael Veiga? O que rola é o seguinte, nós falamos para você já que o América do México está negociando com o Rafael Veiga, só que ainda não tem um consenso oficial. Qual que vai ser a questão? Vai ser uma compra ou vai ser um empréstimo? Só que a possibilidade existe, tanto o Veiga quanto o Palmeiras estudam essa possibilidade, e antes disso, o clube de lá precisa liberar uma vaga de estrangeiro, porque o elenco já está lotado aí nessa regra, né? Então eles estão decidindo isso, quem eles vão liberar lá. Então a negociação está naquele modo do tipo, qual vai ser o modelo? Vai ser empréstimo ou compra? E os dois estão cientes aqui, né? Tanto o Palmeiras quanto o América do México. O que vai contar também mais agora é a vontade no Veiga. E tem um detalhe aqui de bastidor, né? Que pesa internamente, que é isso, a decisão do Rafael Veiga quando a proposta chegar. Ó, Veiga, chegou aqui, é empréstimo, você quer? Veiga, é compra, 60%, 70% do teu passe, você aceita? Então, ou seja, se o Veiga bater o pé para ir ou para ficar, as coisas mudam na negociação. A vontade do jogador vai contar muito. Por exemplo, no caso do Rony. Ah, mas não tem essa, se negociou os dois clubes, tá vendido. Não, não tem essa. No caso do Rony, o Rony não queria sair, né? O Rony foi muito relutante em fechar com o Atlético em todo momento, até com o Fluminense, só que contou a vontade de Palmeiras e Atlético nessa questão. Palmeiras não ia usar o jogador. Só que agora o caso do Veiga, como é outra situação, é outra questão, a opinião do Veiga vai contar. E, por exemplo, no clássico contra o São Paulo, só para você ter uma noção disso aí, ele entrou, ele foi ovacionado, dá para ver que é um jogador muito identificado e, ao mesmo tempo, é o tipo de cara que, se pintar a proposta certa, né, pode enxergar aí como um último trem aí para ele passando uma oportunidade extra Palmeiras, até para não ser vendido aqui para algum clube do Brasil, né? Porque às vezes afeta a idolatria do cara, você vai falar que não, mas acaba afetando. Enfim, não sei a sua opinião, Erla, mas se for para vender, para mim não é por qualquer mixaria, você está se tratando de um jogador importante, né? E também você tem que pensar na reposição, porque Veiga, por mais que hoje não esteja bem, você está vendendo uma das lideranças do vestiário, né? É um cara líder de vestiário, por mais que não esteja nos bons momentos que a gente esteja acostumado, sempre foi um cara decisivo, um cara de bola parada. Agora, se o próprio Veiga quiser sair e a oferta vier pesada, enfim, não tem muito o que fazer também, né? Você vai ter o retorno financeiro, vai atender a vontade do cara ali e boa, né? Tudo certo. Mas o que me preocupa mais realmente é essa parte da reposição, porque, de fato, mesmo ele não estando no melhor momento, ano passado ele ainda fez alguns gols e assistências e tal, se ele pode ajudar ainda, né, de certa forma. Claro, hoje a gente não conta mais com ele como contava antes. Chegava na parte decisiva aí, você já sabia que ele ia fazer alguma coisa, hoje já não é tanto assim. A gente tem o Maurício fazendo, dentro, digamos, das limitações do elenco até agora, o Maurício fazendo até um bom início de ano, fez o gol contra o São Paulo aí, fez um bom jogo, mas a gente espera um pouquinho mais do Maurício também. Mas realmente, tipo, se tiver o Maurício e não tiver outro ali no banco, é meio preocupante a gente pensar na temporada. Parece que o Andrés pode ser usado mais à frente em algum momento, quando voltar o Lucas Evangelista. Aí já muda um pouco, aí você tem o Maurício e o Andrés ali, talvez como camisa 10, mas precisava chegar alguém, né? Então, especialmente se a saída do Veiga for para chegar alguém, aí eu acho que tá perfeito, assim, um negócio para todo mundo, para ele poder ter um novo momento, para o Palmeiras ter outra peça também, com novos ares e tudo mais, porque realmente parece que o Veiga não vai desenrolar mais, né? Eu gostaria que chegasse em dezembro e fizesse um gol de título. Nossa, nada a ver o que eu falei lá no começo do ano, mas me parece que realmente não tem muito de onde tirar mais, né? É difícil, né, cara? Porque a gente fica esperando talvez uma fase que não volte, né? A gente fica, será que volta? Será que volta? E nesse meio tempo o calendário tá correndo, o Veiga tá entrando, não tá entregando o que se espera dele, decepciona todo mundo, né? Decepciona ele, decepciona o torcedor, enfim. Eu vejo aqui como um ciclo, infelizmente, é difícil admitir isso, é um ciclo encerrado. É um ciclo encerrado, pelo menos o que eu enxergo. Espero estar muito errado no que eu tô falando aqui, viu? De verdade. Mas eu acho que realmente Palmeiras e Rafael Veiga pode ter chegado ao fim aí a passagem dele. Vamos acompanhar aqui nos próximos dias como se desenrola essa proposta. Tem duas situações na mesa, né? Empréstimo ou compra de uma porcentagem alta do Veiga. Lembrando que não é qualquer grana que o Veiga sairia do Palmeiras. Será um montante aí bem grande caso seja uma compra. Por isso o Palmeiras deve ser até mais resistente aí no caso de negociar, que é uma grana boa. Está se desfazendo ainda das lideranças também do vestiário. Fechado, meus amigos, trouxemos para vocês muita informação aqui, falamos de Felipe Melo, falamos do Everton, que não foi bem aí no Grenal,
Tem o John rendendo grana para o Palmeiras e, por fim, o Veiga, perto também aí de deixar o Palmeiras, tem o interesse real, tem a proposta, tem os formatos aí a serem recebidos e pode sim deixar o Palmeiras na próxima semana, nos próximos dias talvez. Fechado, senhores? Tamo junto. Deixa o like se você chegou até aqui, cara. É muito importante pra gente. Isso ajuda demais nosso canal a crescer, o nosso trabalho aí a chegar a mais pessoas e você receber o vídeo em primeira mão. Fechado, senhores? Um abração para vocês. Bom começo de semana. Já começa o Brasileirão. Não acha que você vai ficar ileso, não. Já a gente volta aí para passar raiva com o Palmeiras. Tem Palmeiras estreando no Brasileirão e a gente está de olho em tudo aqui. Valeu? Um abração para vocês. Tamo junto.